também. Quase exato, né? Não deu 100%. Qual modelo você comprou? O 4? Bem perto. O teu Ó, Amazfit, acho que é. o Mi Band 4, ele é colorido, o display dele Puta, não? não sei te dizer. Não, pois é. Eu peguei um que achei que era mais completo com GPS, mas esse bracelete que você está falando é bom também, é o mesmo esquema. Entendi. Mas não é tão coloridão assim o visor do O meu. meu modelo Gastei o 3. dobro. O meu modelo 3, cara. Eu gastei o Se eu dobro. correr na esteira, ele marca tudo errado. Esse novo aí é melhorzinho, assim, com GPS. Eu paguei o dobro, porque eu dei um para minha mulher e comprei um achando que era melhor. O dela é melhor, cara, pela metade do preço. Puxa. Se fudeu. Pois é. Galera, Mas diga, os outros negócios, professor, WhatsApp, essas coisas, recebe normal nele? Um aviso ou não? recebe. Eu sinceramente, eu não curto muito, sabe? Porque tira um pouco da atenção, mas ele consegue configurar tudo. Eu configurei, mas depois eu já desativei. Mas você recebe notificação de tudo, do WhatsApp, do Insta. Você não consegue mexer na coisa, mas você recebe. Tipo, você recebeu a mensagem, aparece ali. Alguma notificação no Insta, ele aparece no relógio. Interessante. Obrigado, professor. Ligação também, né? Se estiver tocando, ele toca. Galera, chegamos à nossa última aula de fisiologia do exercício. Fechando aí o nosso terceiro período de educação física. Literalmente a última aula, né, que vocês estão tendo nesse período. Agora só as provas. E vamos falar sobre ambientes extremos de exercício físico. Quando a gente se refere a ambientes extremos de exercício físico, vamos falar exclusivamente sobre quando está em uma temperatura quente, ou seja, quando está calor, quais são as alterações fisiológicas que ocorrem no meu organismo nessa situação, quando está numa temperatura fria, né, como a gente está vivendo, por exemplo, essa semana, né, e existem frios bem mais extremos do que isso, quais são as alterações que ocorrem, e também relacionada à altitude, né, que é o último tema que a gente vai ver na aula de hoje, quando há alterações na altitude, relacionadas aí ao nível do mar, o que acontece no meu organismo, quais são as alterações fisiológicas que ocorrem, para que a gente tenha respostas, como a gente vê muito, né, no futebol, que ocorrem jogos em altitude, para que haja uma perda de desempenho tão grande na altitude, qual é essa relação com a fisiologia do exercício, tá? Então, vamos começar falando sobre a regulação da temperatura, né? E quando falamos da regulação da temperatura, falamos sobre termorregulação. Então, nós somos seres vivos que temos a capacidade de regular a nossa temperatura, né? Diferente de répteis, por exemplo, né, que precisam ir ao sol para aumentar a sua temperatura e aumentar a atividade da taxa metabólica do organismo, né? Então, a famosa expressão lagartear, né, vem daí, né, porque os lagartos saem ao sol para absorver a temperatura do ambiente. Nós temos capacidade de controlar a temperatura do nosso corpo através de alguns mecanismos. Então, na nossa temperatura natural aí é em torno dos 36 graus e meio, 37, e essa temperatura ela sofre oscilação durante o dia, é natural. Então, se você aferir a tua temperatura no período da manhã, ela vai ser mais baixa, no período da tarde ela vai ser um pouco mais elevada, aí, tanto que só é considerado um estado febril, né, quando o indivíduo ultrapassa os 38 graus e meio, né? Porque aí sim ele está num estado febril, até 38 graus é considerado um estado ainda de temperatura corporal normal por causa dessa variação que a gente tem do dia. E essa variação que a gente tem no nosso dia, ela depende de alguns mecanismos. Então, eu consigo ganhar calor, né? Consigo ter ganhos de temperatura através dessas
dessas variáveis aqui. Então, a taxa metabólica basal é uma coisa que gera ganho de calor. Então, você pode, se você tiver uma taxa metabólica basal maior, você vai ter mais ganho de calor. Então, indivíduos que têm mais massa corporal, indivíduos que são mais pesados, eles têm uma taxa metabólica basal mais elevada e, consequentemente, esses indivíduos eles vão ter mais ganho de calor. Então, né, você pode medir isso com aquele indivíduo que sente menos frio, né, porque ele tem mais massa corporal, ou ele é mais pesado, ele tem mais tecido, né, que aumenta a taxa metabólica basal dele, e isso gera um ganho de calor. A atividade muscular, né, então os músculos, eles produzem, transformam a energia no nosso organismo e dissipam essa energia em forma de calor. Então, a atividade muscular é uma grande produtora de calor no nosso organismo. Os hormônios, eles também interferem bastante, tá? Os hormônios da tireoide, os hormônios sexuais, principalmente a testosterona, é um hormônio que gera bastante aumento de calor. Então, por isso que os homens, eles sentem menos frio do que as mulheres, né? Então, os homens tendem a sofrer menos com o frio, e por isso que as mulheres, quando entram na menopausa, onde há um desequilíbrio entre o estrogênio e a testosterona no metabolismo delas, elas passam a sentir também mais calor, né? Os famosos calorões aí da menopausa devido às alterações hormonais, né? O efeito térmico dos alimentos também é responsável por ganho de calor. Então, existem alimentos que têm um efeito térmico mais elevados, né? Aí a pimenta, a canela, né? São alimentos que aumentam, aceleram ainda mais o metabolismo e geram um efeito térmico maior, também aumentam a temperatura do organismo. Modificações posturais, e aí o básico, né? Quando vocês vão deitar agora na cama, né? Num dia como hoje, vocês deitam todo encolhido embaixo das cobertas, ou vocês deitam esparramados na cama, né? Provavelmente vocês vão deitar todo encolhido, tentando aproximar o máximo possível os membros do centro do corpo, para que a circulação fique mais rápida e mais próxima, e assim você tenha mais aumento nessa temperatura corporal por causa da proximidade, e aí você tem o teu corpo manter o teu corpo mais aquecido, diferente do verão, né? No verão, você vai e deita mais esparramado, tentando afastar o máximo possível pernas e braços, justamente para dissipar a energia do teu corpo para o ambiente e não para outras partes do corpo, né? E, claro, o meio ambiente, né? Quando está quente, a gente, né, fica com a temperatura mais quente, quando está frio, a gente fica com a temperatura mais fria. E, assim como a gente aumenta a temperatura por esses mecanismos, a gente tem outros 4 mecanismos que vão fazer com que a gente diminua a nossa temperatura, porque senão a gente iria ultrapassar facilmente esses 38 graus aqui e estaria num estado febril que pode ocasionar riscos para o organismo. Então, para a gente controlar essa temperatura, produzindo por causa desses motivos, a gente dissipa essa energia em forma de calor através da radiação, que é a troca que a gente faz com o ambiente, da condução, que é o calor produzido pela nossa musculatura, da convecção, que é o calor corrente nas nossas correntes sanguíneas, e principalmente pela evaporação através das glândulas sudoríparas, que a gente evapora, né, sua, troca calor através das vias aéreas, enfim. A gente dissipa essa forma de calor e assim a gente consegue controlar esses 37 graus aí, centígrados do nosso organismo para manter as nossas funções, né? Quem regula isso tudo, mais uma vez, é o hipotálamo, né? Então, o centro hipotalâmico é o principal regulador. Lá no hipotálamo tem um grupo de neurônios, né? E esse grupo de neurônios, ele é do tipo termostato. Então, ele está programado lá para manter a nossa temperatura em
37 mais ou menos 1 grau, ou seja, variando entre 36 e 38 graus, né? Então, esse grupo de neurônios, através de alguns mecanismos, sempre que houver alteração, ganho ou perda de calor, ele vai ser ativado para manter a temperatura aí nos seus 37, mais ou menos 1 grau centígrados. E quais são esses mecanismos? Bom, nós temos os nossos receptores térmicos, que vão fornecer as informações sensoriais, né? Ou seja, a nossa pele, nosso contato aí com o ambiente, vai, através dos receptores térmicos, informar o centro hipotalâmico, e também estimulação direta aí pela temperatura do sangue. Então, a temperatura do sangue, a hora que você circula, se há um aumento na temperatura central do organismo, que haja um aumento na temperatura do sangue, ao atingir as células termostatos aqui dos grupos neuronais, ela vai informar o hipotálamo que o sangue ou está muito quente ou está muito frio, para que o organismo passe, então, a fazer os ajustes para conseguir manter a temperatura ali dentro da faixa ideal. O que acontece, então, durante o repouso e durante o exercício nessa termodinâmica, nessa termorregulação? Bom, para a gente produzir calor, a gente gasta energia. A energia, o calor é uma forma de energia, né? Energia térmica, né? E para cada litro de oxigênio que a gente vai consumir para produzir calor, a gente vai gastar em torno aí de 5 quilocalorias, né? E então no repouso a gente consome algo na faixa de 0,25 litros de oxigênio por minuto. Então um gasto de troca. Professor. Oi? Então, teoricamente, quem tem, vamos dizer, sente mais calor, tem mais gasto calórico? Tem maior gasto calórico, sim. Quem produz mais calor, ele vai ter um gasto calórico um pouco mais elevado, né? Por causa que ele já está justamente trocando mais energia com o ambiente. Por isso que os homens têm uma taxa metabólica basal bem mais elevada do que as mulheres, por exemplo, por causa de fatores como quantidade de massa muscular e fatores hormonais. Então, o gasto calórico ele é mais elevado justamente por causa disso. Então, retomando aqui, em repouso, o gasto por minuto seria mais ou menos de 1,2 quilocalorias, isso em produção de calor, tá? Num exercício máximo, onde o indivíduo chega aí a 4 litros de oxigênio por minuto, né, ele gastaria algo na faixa de 20 quilocalorias por minuto. Então, só que falamos aí, logicamente, de um exercício máximo para que ele atinja isso, né? Em 1 hora, daria 1.200 calorias. É muito difícil que o indivíduo mantenha um gasto de oxigênio nesse patamar durante 1 hora, né? Isso só é atingido em níveis máximos, mas ele ainda consegue algo aí na faixa de 2,5 litros durante o exercício físico, manter durante 1 hora. Isso resulta aí, então, nesse gasto calórico. O grande detalhe disso tudo aqui, ó, é que a gente produz no exercício máximo 20 calorias por minuto, e a nossa capacidade de esfriar o organismo através da inspiração é de 18 calorias por minuto em um exercício máximo. Então, ó, cada ml de suor vai resultar numa perda aí de 0,6 quilocalorias, e numa transpiração máxima, a gente conseguiria eliminar 30 ml por minuto, que resultaria num resfriamento do organismo de 18 quilocalorias por minuto. Então, aqui nós já temos, então, digamos que um déficit na capacidade entre aquecer e esfriar o corpo, quando eu estou falando em um exercício máximo, tá? Então, quando eu estou num exercício máximo, é natural que haja um aumento na temperatura central do organismo, em torno de 1 grau a cada 5, 7 minutos, tá? Isso em um exercício máximo. Então, a nossa capacidade de produzir calor, ela, na capacidade máxima, é maior do que na capacidade de resfriamento, o que leva
o exercício, então, a promover um aumento na temperatura do organismo. Quais são, então, as regulações que acontecem, quais são os ajustes que acontecem no nosso organismo quando estamos fazendo uma atividade no frio, quando estamos expostos a um ambiente mais frio, tá? E o que é o frio? Bom, o frio, na verdade, é uma ausência de calor, né? Se a gente levar em conta que o nosso organismo tem uma temperatura média de 37 graus, tudo que for menor do que 37 graus é um ambiente que tem menos calor do que o nosso corpo. Consequentemente, a gente troca calor com o ambiente, a gente cede calor para o ambiente, né? Mas a gente fala em temperaturas mais frias aí quando a gente diminui bastante a temperatura, como a gente está vivendo nessa semana. O que acontece no nosso organismo quando a gente está exposto, então, a essas situações de frio? Bom, acontecem alguns ajustes importantes, né? Os ajustes cardiovasculares. Quando os receptores da pele lá informam o centro hipotalâmico de que está frio, né, que a temperatura do ambiente é muito grande e o corpo está perdendo muita temperatura para o ambiente, há uma vasoconstrição periférica, ou seja, os vasos sanguíneos das extremidades, eles fazem uma vasoconstrição e o sangue é mais direcionado para a parte central do corpo. Por quê? Porque é ali que está os órgãos mais importantes que não podem parar de trabalhar em nenhum momento. Então, eu preciso ceder sangue para o coração, para o cérebro, para o fígado, para os rins, enfim. E aí, então, o que acontece é mão gelada, ponta dos dedos geladas, o pé muito gelado. É os lugares que a gente primeiro sente frio, né, quando as temperaturas caem, justamente porque há uma queda no fornecimento de sangue para essas regiões, e aí, então, perda de calor por condução, por causa que o sangue não está circulando nessas regiões e o sangue se concentra no centro do corpo, tá? Quanto às atividades musculares, quando a temperatura está muito gelada, e aí, então, eu não estou conseguindo controlar essa temperatura, você começa a sentir calafrios, você começa a sentir tremores involuntários, né, atividades, contrações involuntárias na parte da musculatura, então você começa a bater o queixo, você começa a tremer, você começa instintivamente a tentar se movimentar um pouco mais. Por quê? Porque a atividade muscular é um fator que eleva a temperatura do meu organismo. Então, se a temperatura está fria e o meu corpo não está dando conta daquele momento de controlar a minha temperatura, eu preciso fazer alguma atividade que aumente a minha temperatura. Por isso que você bate o queixo, né? Por isso que você treme de frio, literalmente. Então, porque você está gerando contrações involuntárias na musculatura para tentar aumentar essa temperatura. E a produção hormonal. Num estresse mais agudo, há um aumento da adrenalina e da noradrenalina produzidos lá na medula adrenal, que a gente viu na aula passada, para que haja um aumento da atividade simpática, que eleva a frequência cardíaca, eleva a frequência respiratória, numa tentativa de fornecer mais sangue para as extremidades e aumentar a temperatura do organismo. Então, numa ação aguda, você já tem um aumento na adrenalina e na noradrenalina para aumentar a atividade do organismo. Aí, quando você está exposto a um estresse prolongado ao frio, ou seja, você entra no inverno rigoroso e durante algum tempo você fica dentro desse inverno, então você passa algumas semanas, alguns meses nesse inverno, a nossa região faz tempo que não tem muito frio, mas, né, vamos pensar que começou o frio no mês de abril esse ano, né, e se a temperatura for caindo e se estender durante todo o nosso inverno, que a gente vai esquentar só em setembro, então a gente tem um período aí de 4, 5 meses de período frio. E aí o nosso corpo começa a aumentar a produção dos hormônios da tireoide, aumentar a produção de T3 e de T4, porque esse aumento da produção desses hormônios tem relação direta com a taxa metabólica basal, que vai aumentar as atividades do organismo, aumentando a temperatura. Tem o ganho de temperatura através dessa liberação hormonal. É por isso que
nós gastamos mais calorias durante o frio. Se não me engano, o Rodrigo me perguntou numa dessas últimas aulas, né, sobre, né, o fato de ganhar massa no frio e secar no calor, né? Então, na verdade, é mais fácil, na verdade, se você quiser emagrecer no frio, porque a tua taxa metabólica basal ela já vai ser aumentada por causa das condições do ambiente. Então, você produz mais T3 e T4, você aumenta a tua taxa metabólica basal para aumentar a temperatura, e aí, então, você tem um gasto calórico diário maior. Não é uma coisa absurdamente maior, mas já é um gasto diário maior. É por isso que a tendência é, no frio, sentir vontade de alimentos quentes e também de alimentos mais calóricos, porque o nosso corpo está gastando mais energia para manter a sua temperatura. Professor, Diga. acho que todo mundo de União da Vitória deve conhecer o Roberto Eletricista. Você também deve conhecer, né? Sim. Ele tira selfie, tira foto naquele Na termostato. geada, né? A geada De que deu ano passado, ele regata, tirou foto sem camisa. de regata e bermuda e chinelo de dedo, cara. Ele passa o ano inteiro assim. Eu nunca vi ele de calça e de blusa, cara, juro. Ele tem algum aumento, alguma disfunção na tireoide? Será que ele tem alguma coisa alta ali? Porque não é possível esse cidadão não sentir frio nunca. Então, eu sempre tirei sarro dele não, né? Tipo, a gente não tem, todo mundo das cidades aqui alguma vez na vida falou, né, dele, que ele tá sempre de regata, né? E daí eu tive a oportunidade de conhecer ele e conversar, e o detalhe é que ele tem realmente uma alteração no hipotálamo, da qual ele não sente frio, o corpo dele, ele consegue manter a temperatura de uma maneira adequada, na verdade ele acaba sentindo um pouco mais de calor, até por isso que ele anda sempre de regata, né? E a disfunção dele é justamente nas células termostato do hipotálamo, e não há grandes alterações para baixo na temperatura corporal dele. Então, não tem a ver diretamente com os hormônios da tireoide, mas sim com o próprio centro hipotalâmico que controla a temperatura corporal dele. Não é uma doença que cause algum malefício para ele, né? Mas também é uma coisa que ele não tem grandes oscilações. O risco maior dele é se ele pegar alguma doença onde a febre seja um sinal dessa doença e ele não vai ter alteração da temperatura dele, então não vai informar o corpo dele sobre esse agente estressante e aí pode ter complicações dessa doença. Tá? Mas não tem a ver diretamente com a tireoide, mas sim, ele tem uma alteração nas células termostato. Beleza? Alguma dúvida sobre a regulação do nosso organismo em relação ao frio? Não? Professor, Oi. uma curiosidade. Quando a gente demora, que naquela parte que você explicou ali naquela parte que você explicou de a gente se encolher por questão de ficar mais próximo, né, do centro do corpo. Por que o nosso pé ele demora ou muitas vezes não esquenta de jeito maneira o pé? Ele fica gelado. Tem a ver com a circulação de não chegar sangue ou algo assim? Justamente. Então, como o pé é a extremidade mais distante do nosso corpo e quando eu faço vasoconstrição, eu tenho que lembrar o seguinte, assim como eu tenho dificuldade de levar o sangue até o meu pé, eu tenho muita dificuldade de fazer esse sangue retornar ao meu coração, né? Fazer o retorno venoso. Então, o pé sofre muito com isso, porque o nosso corpo, inteligentemente, ele não direciona sangue porque ele sabe que vai haver uma grande dificuldade de retorno desse sangue até o centro do corpo. Então, ele condiciona o sangue mais ao centro do corpo, diminuindo muito, principalmente o fornecimento de sangue para os pés. Por isso que é tão difícil aquecer os pés.
E é por isso que a gente fala que se o pé estiver quente, o resto do corpo está quente, né? A hora que você consegue esquentar o pé, o resto do corpo esquenta, e às vezes enquanto você não elevar realmente a temperatura do resto do corpo, o teu pé, ele não vai esquentar, ele sofre muito. E isso vai ocasionar diversas coisas, como os indivíduos que vão escalar lá o Everest, por exemplo, é normal que eles percam os pés, porque o sangue não fornece, o corpo não fornece sangue para os pés, né, numa extremidade, numa realidade extrema, como é subir lá na montanha de neve, e aí então você chega uma hora que o pé já não presta para nada. Garrafa de 2 litros, Rodrigo. Viu, professor? Eu tive uma situação que foi assim, uma vez lá em São Mateus, não estava tão frio, estava igual mais ou menos ontem ou antes de ontem, que estava um ventinho mais gelado e tal. Uhum. Eu fui para casa, já era em torno da meia-noite, mais ou menos. Eu fui para casa e quando eu cheguei, que eu entrei dentro do quarto, tipo, eu comecei a tremer. Mas, tipo, sabe? Eu nem tinha tocado roupa, nada. Do jeito que eu voltei, eu com a mesma roupa, assim, mas eu tava bem agasalhado, mas tipo, começou a me dar uma tremedeira. E daí eu liguei, né, porque, tipo, não parava de tremer de jeito maneira e entrei debaixo das cobertas para ver se esquentava e aquilo lá, tipo, não parava. E era até no eu falar no telefone, tipo, a tremedeira não parava, sabe? A minha voz saía tremida. E fui tentar ligar o aquecedor para ver se esquentava. Eu não conseguia ligar o aquecedor na tomada. Tipo, era demais a tremedeira, sabe? E é como se fosse não sei explicar, tipo um choque, assim, sabe? Alguma coisa que estava dando. Por que será isso? Na verdade... É o Thiago e a tremedeira, né? Quase uma vara verde. No último áudio já tinha falado da tremedeira. Faltou a Milena dizer que ele é um... Agora eu... Tô participando da aula, cara. Tira minhas dúvidas. Eu falei que faltou a Milena dizer que o Thiago era um pincher. Mas... É verdade. Mas, Thiago, o que aconteceu foi realmente que você teve um choque, tá? Por mais que, às vezes, a condição do ambiente não fosse aquele frio mais extremo, né? Fosse uma condição fria que afetou o teu organismo, por outras situações, como questão alimentar, questão de sono, questão de produção hormonal naquele momento, aquele frio pode ter te afetado, gerando um choque ao ponto que, de repente, o teu centro hipotalâmico, ele chegou próximo aí dos limiares mais baixos de temperatura, então provavelmente algo em torno aí de 35,5, 36, e você realmente ficou num choque do teu corpo mandar estímulos constantes para toda a tua musculatura produzir calor para tentar reduzir aquele caso. Isso não é uma coisa que você consegue, e muitas vezes, regular na hora. Isso demora um certo tempo para você conseguir regular, tá? Então, realmente, o que aconteceu com você foi um choque. Você pode ter um choque alérgico, você pode ter um choque relacionado à regulação da tua temperatura. Beleza, obrigado. Nada. Professor, eu não tô nem um pouco ligada com essas coisas da academia. Tipo, toma isso pra isso, suplemento, não sei o quê. Eu tenho uma amiga que ela fala de termogênico. Tem relação com isso que o professor tá explicando? Não sei o que é termogênico, mas... Isso, os termogênicos, a maioria deles, né, são estimulantes diretos aí do sistema nervoso central, então eles vão estimular a produção principalmente de adrenalina e noradrenalina, e isso, a ideia do termogênico, ele tem alguns efeitos, inclusive no metabolismo energético, aumentando a taxa de lipólise, né, aumentando o fato de você liberar mais gordura para o teu organismo. E o nome termogênico, apesar de a maioria não fazer isso, né, na nossa aula de metabolismo eu falei sobre isso, que, né, você apenas aumentar a lipólise não quer dizer que você está emagrecendo, mas, né, o nome termogênico, o nome da suplementação termogênico, tem a ver diretamente com a produção de calor, né? Então, tem alguns termogênicos, na verdade são fármacos, né, são drogas,
que fazem com que haja aumento no trabalho da mitocôndria, né? Porque lá na mitocôndria ocorre o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, que é justamente nesses dois mecanismos onde eu tenho produção, né, a troca de energia mecânica por energia térmica, produção de calor. Então, os termogênicos têm atuação dentro desses fatores, né? Aumento da produção hormonal de adrenalina e noradrenalina, aumento do fornecimento de substratos para que ocorra a respiração celular, e aí sim o aumento da temperatura. Então, o que promete os termogênicos no fato de emagrecer é sim você aumentar o teu gasto calórico através dessa troca de calor com o ambiente. Entendi, muito obrigada. Entendeu? Por nada. Então, como que o nosso corpo dá conta de não superaquecer? Então, se a gente tem vários mecanismos que aumentam a temperatura, no calor, né, eu tenho que ter mecanismos no qual o meu organismo ele não superaqueça, que eu consiga fazer o resfriamento do meu organismo. Então, como eu falei para vocês, são 4. A radiação é aquela troca de calor que eu tenho com o ambiente. Então, quando eu troco calor, eu estou falando de radiação. Eu posso receber radiação, né? Nesses dias aí é interessante que a gente receba radiação, ou seja, se você tem a oportunidade de ficar lá 5, 10 minutos no sol, você com certeza fica justamente para receber a radiação do ambiente e então aumentar a temperatura, mas também é o principal um dos mecanismos que a gente faz com que a gente troque calor. Quando eu estou produzindo calor, quando eu estou treinando, eu estou trocando energia com o ambiente através da radiação, dissipando essa energia através da radiação. Então, toda essa troca que tem, eu posso receber calor através da radiação e eu dissipo calor através também da radiação. A condução é aquela energia que... deixa eu até passar aqui, que é mais fácil de entender. Então, radiação, né? Eu tenho radiação vinda aí do Sol, eu tenho radiação refletida do chão, né? E eu tenho a condução, que é vinda do trabalho mecânico dos nossos músculos, né? E aí, então, quando eu estou numa temperatura quente, eu faço uma condução da minha musculatura diretamente para as proximidades da minha pele, para dissipar isso através da evaporação, ou, como a gente estava falando, na temperatura fria, eu faço o trabalho mecânico da musculatura e, através da condução, eu jogo o calor para o centro do corpo, né? Então, por isso que a gente aumenta a atividade muscular para também aumentar a temperatura através da condução, né? Mas a condução, quando a gente fala em atividade física, ela vai ser o trabalho mecânico e o calor produzido pela musculatura sendo dissipado para as extremidades para ser depois evaporado através do processo de evaporação. A convecção é o calor do nosso sangue. Então, quando aumenta a temperatura do nosso organismo através daqueles vários mecanismos que já falamos, e o centro hipotalâmico é informado através justamente dessa temperatura do sangue, há um aumento na convecção para que haja uma dissipação desse calor, né, haja uma regulação desse calor. E o principal meio que a gente resfria o nosso organismo é através da evaporação, que se dá através das nossas vias aéreas. Então, a gente evapora através da boca e do nariz, e também evapora através das glândulas, né, através do nosso suor. E a gente regula a temperatura principalmente pela evaporação. Então, são esses 4 mecanismos, né? Radiação, eu posso receber do ambiente e eu dissipo essa energia do meu corpo através da radiação, essa troca geral, essa troca global de temperatura. A convecção, que é a temperatura do sangue, a condução, que é o calor produzido pelos músculos, e a evaporação, que é das vias aéreas e das glândulas sudoríparas através do suor. Então, a evaporação, como eu falei para vocês, ela é o principal sistema de defesa, né? Então, em diversas situações,
principalmente com temperaturas mais elevadas, a convecção, a condução e a radiação, elas não são eficazes para desaquecer o nosso corpo. Então, a evaporação é o principal, né? E essa evaporação ela acontece pelas vias aéreas e pela nossa superfície cutânea, quando a gente sua aí. Então, se a gente conseguir, cada litro que é evaporado, são 580 calorias transferidas para o meio ambiente. Então, a gente troca esse calor aí com o ambiente. Temos de 2 a 4 milhões de glândulas sudoríparas, tá? Pele mais suor, esfriamento à medida que evapora. Então, o processo de evaporação, de esfriamento por evaporação, tem esse nome, na verdade, justamente porque o nosso organismo ele só resfria, a nossa pele só resfria a partir do momento que o suor produzido evapora. Se esse suor não evaporar, há um aumento na temperatura do corpo, apesar do suor, tá? Quando, né, esse suor evapora, né, a pele fica esfriada e resfria, por consequência, o sangue, então, diminuindo o processo de convecção, tá? Além disso, a gente elimina ainda, né, uma quantidade de líquidos através de uma transpiração insensível e também pelas mucosas da via aérea. As glândulas sudoríparas são divididas em écrinas e apócrinas. Tá? As écrinas, que secretam um suor mais aquoso, essas sim participam da regulação térmica. Então, essas glândulas estão localizadas nas mãos, nos pés, no pescoço e no tronco. Né? Então, quando a gente aumenta, né, a temperatura do corpo e precisa regular essa temperatura, quem são acionadas e quem faz essa regulação são as glândulas sudoríparas écrinas, tá? Localizadas em mãos, pés, pescoço e tronco. As glândulas apócrinas, elas estão localizadas no púbis e na axila, e elas têm mais a ver com as respostas do estresse emocional, perdão. Então, você libera hormônios, né, de estresse emocional, e isso faz com que essas glândulas apócrinas sejam mais ativadas, e aí o indivíduo acaba, né, numa situação nada a ver, onde ele está apenas estressado emocionalmente, ficar com aquela pizza embaixo do braço por causa dessa situação estressante. Esse suor ele é um pouco mais viscoso, ele não é tão aquoso. Diga. Eu tenho esse problema de estresse emocional constante. Constante. Eu suo pra cacete, cara, mas assim, embaixo do braço, zero. Eu posso até ficar sem desodorante, que eu não tenho cheiro de asa. É impressionante. Será que é alguma disfunção? Porque não é possível. Pode não ter tantas glândulas apócrinas, tá? Então, é de indivíduo para indivíduo. Você tem indivíduos que têm mais glândulas apócrinas e tem indivíduos que têm menos glândulas apócrinas. Então, por mais que você tenha estresse emocional, você não dissipa isso através do suor nessas regiões, né? E, por outro lado, você tem muitas glândulas écrinas que regulam a tua temperatura, né? E aí você dissipa muito calor através do suor, principalmente quando você está em alta atividade física, tá? Mas tem muito a ver com a quantidade de glândulas. Então, a gente tem indivíduos que têm menos, tem indivíduos que não têm nem apócrinas e nem écrinas, né? Tem indivíduos que sofrem muito com o suor, digamos assim, né? Eu tenho aluno que, enquanto todos os outros alunos estão com a camiseta encharcada durante o treino, o cara tá sem pingar uma gota. Ele tá cansado, ele tá fazendo atividade física em alta intensidade e ainda assim ele não dissipa tanto calor pelo suor. Beleza? Beleza. Quando a temperatura está muito elevada, então quando a gente fala em temperaturas ambientes próximas aí à temperatura do nosso organismo, o nosso corpo não dá conta de dissipar a energia através da condução, da convecção e da radiação, como eu falei para vocês. E aí, o principal fator que vai fazer o nosso corpo manter os 37 graus
é a evaporação. Então, quando está muito quente, o principal meio que eu vou trocar calor com o ambiente é através da evaporação, né? E para que essa evaporação seja eficiente, para que eu consiga realmente manter minha temperatura minha temperatura corporal em uma temperatura quente, eu preciso que a superfície do meu organismo seja exposta ao ambiente, então, né, estar com blusa, tá cobertado, não faz com que haja a evaporação e, consequentemente, não há um resfriamento no meu organismo, né? A temperatura e a umidade do ar ambiente, a gente já vai falar sobre isso, né? E as correntes aéreas de convecção próximas ao... Oi? Tipo, desculpa ter cortado, mas é que senão eu vou perder meu raciocínio. Se a pessoa evapora, ela diminui a temperatura, é isso? Exato. Se o suor evapora, né? Então, eu posso, por exemplo, suar. Deixa eu até, vamos, quer ver, vai ficar bem claro para você. Então, o que é a umidade relativa do ar, né? Então, o ar ambiente, ele tem 100% de capacidade de carregar moléculas de água, de H2O, pelo ambiente, tudo bem? Só que, naturalmente, essa umidade relativa já tem uma porcentagem vinda da natureza, vindo dos líquidos que vêm das árvores, do solo, dos rios, enfim. Quando uma umidade relativa do ar está muito alta, a capacidade do ar ambiente evaporar o suor diminui. Conseguiu entender isso? Então é o seguinte, se a umidade relativa do ar tá num dia ela tá 65% e no outro dia ela tá 87%, qual dos dias vai ser mais fácil o processo de evaporação? Uma 65 e outra 87. Qual dos dias vai ser mais fácil o processo de evaporação? Quem responde? Ninguém responde? Ninguém O arrisca? dia que vai estar mais úmido. O dia que está mais úmido, o dia que está 87%, Exatamente. tem maior capacidade de evaporação? Sim, porque o ambiente vai estar mais. Como que é? Tipo, aquela parada de osmose, não é? Tipo, sai do ambiente menos concentrado para mais concentrado, alguma coisa assim, não, né? Ou tô viajando? Não. Eu Justamente viajei. o contrário. Ó, se eu tenho um ambiente com 65% de umidade relativa do ar e um ambiente com 87%, o ambiente que tem, nesse dia aqui que está 65%, eu ainda tenho, na capacidade que o ar tem em transportar H2O, eu ainda tenho 35% de capacidade livre. Nesse dia que eu tenho 87%, eu tenho apenas 13% da capacidade livre para transportar. Ou seja, nesse dia que está 87%, eu tenho menos chance, menos possibilidade de evaporar o suor que eu estou produzindo, porque o ar já está úmido e eu estou produzindo umidade por causa do meu suor. Eu estou produzindo água para o ambiente. E aí, então, essa água que está sendo produzida tem mais dificuldade de ser evaporada do que no dia que está mais baixa a umidade relativa do ar. Então, voltando, Milena, eu produzo suor independente, certo? Quando a umidade relativa do ar estiver mais baixa, esse suor evapora com maior facilidade, e aí quando esse suor evapora, sim que eu vou resfriar a minha pele e vou diminuir a temperatura do meu corpo. Quando, podem notar, no dia que está chovendo, no dia que estiver chovendo bastante, que a umidade relativa do ar, ela aumenta bastante, tá? Mesmo que esteja mais frio, vocês vão fazer uma atividade física, notem, vocês suam muito mais quando está chovendo. Por quê? Porque quando você sua a primeira vez e o ambiente não evapora o teu organismo, né, não evapora esse teu suor, o teu corpo automaticamente não resfria. Por mais que você esteja suando, se ele não evaporar, ele não resfria. E aí, então, você sua mais ainda para ver se evapora, para aí, então, você conseguir
controlar a tua temperatura. Então, quanto mais umidade tiver o ar, menos evaporação você tem, menos resfriamento você tem, e a tendência é que você sue mais ainda. Ficou claro essa relação? Tô tentando sintetizar na minha cabeça, Sim. mas acho que sim, professor. Então, ó, mais uma vez. Como o ar, a umidade relativa do ar está muito alta, né? Esse vapor que tem no ambiente, essa umidade que tem no ar ambiente, automaticamente deixa a pele mais úmida, tá? E aí isso faz com que haja uma queda na evaporação. Então, mesmo eu suando, se o suor não evapora, o corpo não diminui a temperatura, tá? Isso vai provocar mais suor ainda, né? Então eu coloquei até aqui, ó, gotas inúteis. Então, por mais que eu sue, né, como ele não evapora, a única coisa que vai acontecer é um processo de desidratação e superaquecimento, porque eu ainda estou produzindo calor, mas eu não estou conseguindo diminuir a temperatura do corpo porque não está evaporando, né? Então, o suor, ele por si só não resfria a pele, ele depende do processo de evaporação, tá? E aí vem, ó, veja um detalhe bem interessante. Como o suor por si só, ele não é capaz de esfriar a pele, ele depende da evaporação, se você sua e fica enxugando o teu suor o tempo todo, isso diminui a capacidade de evaporação e, consequentemente, gera um superaquecimento no teu organismo. Então, treinar é importante e higiênico você levar a sua toalha para treinar, mas você não pode ficar neurótico de ficar enxugando toda a gota de suor que você produz, porque isso diminui a tua capacidade de evaporação e, consequentemente, diminui o teu resfriamento no teu corpo, pode gerar um superaquecimento. Diga. Então é nessa viagem aí que eu entrei, porque daí, tipo, uma vez eu tava assistindo aquele programa dos caras lá que sobrevivem nos matos, negócio lá, acho que não lembro se era do Bear Grylls lá, alguma coisa assim, mas ele falou que, tipo, eles desidratam mais em ambientes mais úmidos, então seria por causa dessa questão. Justamente porque o suor não evapora. Não evapora. Eu produzo suor, mas o ambiente já está carregado de ar e aí eu tenho menos capacidade desse ambiente transportar esse suor que está sendo produzido pelo meu corpo. E aí, consequentemente, isso não resfria o meu corpo e leva um processo de superaquecimento, além de aumentar em bastante o processo de desidratação, porque daí o corpo começa a produzir cada vez mais suor para tentar resfriar de alguma maneira. Então é por isso que eu fui nessa viagem ali do pensei, mas então não tem nada a ver. Então, ó, até coloquei aqui, ó, temperaturas mais altas, então, são suportadas por umidades mais baixas. Então, tem até aqui uma tabelinha, né? Está em graus Fahrenheit, então não se assustem com os valores, né? Mas se você pegar aí uma temperatura alta com uma umidade relativa baixa, né? Você vê que aqui nessa faixa em azul, né? Baixíssimo risco de superaquecimento, né? E ao mesmo tempo se você pegar temperaturas bem mais baixas aqui, ó, com uma umidade relativa alta, você já começa a apresentar grandes riscos de superaquecimento, né? E aí outros riscos voltados ao processo de desidratação, como cãibra, náuseas e tudo mais, tá? Então, uma coisa para ficar sempre atento na hora de prescrever os treinos e de conduzir os treinos, seja no colégio, seja dentro de uma academia, seja num ambiente aberto, com relação à umidade relativa do ar. Então, para quem mora aqui em União, né, a gente tem uma umidade relativa que sofre bastante alterações devido ao nosso relevo. Então, tem muito morro, isso dificulta muito e concentra muita umidade aqui no vale, né? Tem o fato do rio ser muito próximo da cidade, isso aumenta bastante, né, a umidade e, consequentemente, a gente sofre bastante com períodos de chuva. Não esse ano, né, com essa escassez, mas a gente sofre bastante com chuva. Então, a nossa temperatura, ela é mais elevada, a nossa umidade, ela é mais elevada, né? E, consequentemente,
os indivíduos vão suar mais e vão ter menos capacidade de resfriamento. Então, na hora de conduzir um treinamento nessas condições, né, você deve se atentar aí à temperatura e à umidade, porque para você colocar mais pausas no treinamento, se a umidade estiver mais alta, fazer os indivíduos se hidratarem mais, né, para não ficarem desidratados quando a umidade estiver mais alta, e saber que eles vão suar muito mais quando essa umidade estiver mais alta, porque o processo de evaporação ele fica aí mais, fica comprometido por causa da umidade. E aí, nessas condições aí, onde o indivíduo tem um aumento na temperatura do corpo, ou seja, nessas condições de calor aí, ele vai fazer uma vasodilatação periférica, então ele faz o oposto do que acontece no frio, né? O sangue vai mais para a periferia, a gente chama isso de face ruborizada, do próprio nome, né? Então, ficou com a bochecha vermelha, né? Quando você está fazendo atividade física que o rosto está bem irrigado, está com o rosto bem avermelhado, né? Essa é uma das condições dessa vasodilatação periférica, né? O sangue tende a se concentrar mais na periferia, justamente para tentar dissipar o máximo de calor através de convecção e da evaporação. Há um direcionamento do débito cardíaco para a pele, justamente para aumentar o processo de evaporação, e isso, né, a vasodilatação e esse direcionamento de sangue para a pele resulta numa queda da pressão arterial. É por isso que quando está calor, né, as pessoas falam que eu não estou boa hoje, né, caiu minha pressão arterial, minha pressão está baixa, né. Por quê? Pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se o débito cardíaco está sendo direcionado mais para a pele do que para a musculatura e para os órgãos internos, se a vasodilatação, se a resistência vascular periférica sofreu influência, porque eu fiz vasodilatação periférica para tentar evaporar mais, isso resulta em dois ambientes que elevam, que fazem com que a pressão arterial fique mais baixa. Por isso que tem mais queda de pressão arterial quando está calor, por causa desse direcionamento de sangue para a pele e essa diminuição do débito cardíaco voltado aos órgãos internos, né? Então, esse é o processo natural que faz com que a pressão arterial fique mais baixa em temperaturas mais quentes, e muitas vezes as pessoas se sentem mal por causa disso, né? O processo de evaporação é bem rápido, né? Ele inicia, né, alguns segundos logo após o exercício, mas ele vai alcançar um equilíbrio entre a produção de calor que você está gerando no teu organismo e o ambiente aí a mais ou menos 30 minutos quando você estiver na carga de trabalho. Então, o processo de evaporação ele começa rapidamente, então, em torno de 1,5 segundos após o exercício, mas você vai encontrar o equilíbrio entre a quantidade de calor que você está produzindo e a perda de calor para o ambiente uns 30 minutos depois, tá? Quando você aumenta a tua taxa de sudorese por causa do processo de evaporação, vai acontecer alguns ajustes. Primeiro, a gente já falou na aula passada, a gente começa a liberar o ADH, né? O hormônio antidiurético, justamente para que haja uma reabsorção de água no túbulo renal. Então, o ADH ele vai fazer lá a sua função, inibindo o organismo de perder mais água ainda pelos rins, porque ele já está perdendo muita água pelo suor. A aldosterona, que a gente falou na aula passada, ela vai controlar, então, a reabsorção de sódio através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Para que, junto com essa ação do hormônio antidiurético, né, junte esse sódio com essa água e, consequentemente, aumente o volume sanguíneo para aumentar o débito cardíaco. E aí, quando eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Então, a regulação da pressão arterial vem através desses mecanismos aqui, desses ajustes hormonais.
Já falamos. O que acontece, então, quando falamos de exercício físico no ambiente de calor, tá? Quando estamos treinando no calor, o nosso rendimento físico ele vai ser mais baixo, tá? Então, o volume de ejeção ele tende a cair nos exercícios do calor, tá? Quando eu comparo um exercício em ambiente quente e ambiente frio, o volume de ejeção, a quantidade de sangue que está saindo do coração a cada batimento, tende a diminuir. Então, por causa justamente do direcionamento do fluxo sanguíneo para as partes mais periféricas. Quando eu tenho uma queda nesse volume de ejeção, eu compenso isso, fazendo com que haja um aumento da frequência cardíaca. Então, numa intensidade que você faz exercício físico no frio, e essa mesma intensidade, nas mesmas condições feitas no calor, a tua frequência cardíaca ela vai ser mais elevada no calor do que no frio, tá? Isso por causa da queda no volume de ejeção. E então, quando eu tenho um aumento aí nessa frequência cardíaca, eu também tenho aumento do metabolismo anaeróbico no calor, tá? Então, como eu diminui o volume de ejeção, eu aumentei a frequência cardíaca, isso para a mesma intensidade, eu vou depender mais do metabolismo anaeróbico no calor comparado ao frio. E como eu dependo mais desse metabolismo anaeróbico, isso resulta em algumas alterações que a gente já viu, como o acúmulo de lactato, né? Um acúmulo para a mesma intensidade eu tenho maior acúmulo de lactato, eu tenho desgaste nas reservas de glicogênio, e aí, como o meu sangue está todo concentrado na periferia e eu tenho vasoconstrição nos órgãos internos, eu tenho uma perda de capacidade da captação do lactato pelo fígado, né? Então, lembra do ciclo de Core? Eu produzo lactato no músculo, esse lactato entra na corrente sanguínea, vai até o fígado, ele é transformado em glicose de novo e volta para a minha corrente sanguínea. Acontece que, como o sangue está todo concentrado na parte periférica, todo na musculatura, e tem pouco sangue circulando pelo fígado, consequentemente, esse lactato não é captado pelo fígado e há um aumento na concentração de lactato sanguíneo, né? E além do mais, né, o débito cardíaco e o VO2 são reduzidos no calor. Então, eu perco capacidade aeróbica em exercícios no calor. Então, quando você for treinar em ambientes mais quentes, quando você for prescrever treinamentos em ambientes mais quentes, quando você for conduzir aulas em temperaturas mais elevadas, aí no início do ano, no final do ano, no caso das nossas regiões, onde a temperatura está mais quente, saibam que há uma maior dependência do metabolismo anaeróbico. Não adianta querer fazer o indivíduo ter um alto rendimento em atividades aeróbicas, atividades prolongadas, atividades cíclicas, fazer o indivíduo correr e tentar melhorar a performance aeróbica dele em temperaturas muito elevadas, porque esse direcionamento do sangue para as extremidades, essa vasoconstrição periférica faz com que haja uma queda no débito cardíaco, uma queda no volume de ejeção, que vai resultar numa dependência aí maior do metabolismo anaeróbico, e isso reduz a capacidade do indivíduo produzir energia de maneira aeróbica e leva ele a uma fadiga mais precoce, tá? Então, na verdade, treinar em temperaturas muito elevadas, ele eleva uma perda de rendimento no metabolismo aeróbico do indivíduo. Então, investir em atividades que sejam principalmente atividades intervaladas, atividades que você jogue em uma alta intensidade por causa do metabolismo anaeróbico, mas faça períodos de descanso para que haja uma remoção mais eficiente desse lactato. Além disso, quando eu começo a perder peso por causa do suor, então, através da minha evaporação, eu começo a ter
perda de peso corporal, eu tenho aí algumas influências desse desempenho por causa da perda de peso, né? Algo em torno de 1% do peso corporal tem apenas um aumento de temperatura aí retal, né? Aumento da temperatura central do organismo. Quando gira em torno de 4 a 5%, há uma queda no volume sanguíneo circulante, queda no volume de ejeção e aumento da frequência cardíaca e queda na capacidade circulatória. Um indivíduo desidratado aí, né, então, entre 4 e 5%, ele tem uma queda de 48% na performance e de 22% no seu VO2 máximo. Então, além de você tomar cuidados com os estímulos durante temperaturas mais quentes, vocês também têm que cuidar com o processo de desidratação, né? Então, numa atividade, perder 1% do peso corporal não é algo muito difícil, é muito fácil. De 4 a 5, em atividades mais extremas, em provas mais longas, é bem comum, né? Quando a gente conversou, não sei se vocês vão estar lembrados, no ano passado, no primeiro dia de aula, primeiro, segundo dia de aula de vocês, eu relatei o caso de uma corredora que estava naquela corrida da Rota do Vinho, de Bituruna, numa temperatura bem quente, e ela sofreu um desmaio no meio da prova, né? O que provavelmente aconteceu nessa prova foi justamente que ela era uma temperatura ambiente bem elevada, fazia muito calor naquela semana, me lembro bem. Ela com certeza não deve ter feito, né, um processo de hidratação adequada durante a prova. Era uma prova com um trajeto bem difícil, né? Bituruna tem muita subida, e não era uma prova longa, se não me engano, 15 quilômetros. Então, ela com certeza, talvez já tenha até iniciado a prova desidratada, porque a gente troca muito calor por causa da temperatura, e ela entrou num processo aí de desidratação que levou, obviamente, essa redução natural do desempenho, né? Aumenta a frequência cardíaca e tudo mais, mas ela estava fazendo a prova, ela queria terminar a prova, chegou um ponto onde ela estava tão desidratada, o sangue estava tão concentrado na periferia, né, na parte da musculatura para produzir força, e tinha tanta vasoconstrição, mas o volume sanguíneo tinha caído tanto que ela desmaiou como um sistema de defesa do organismo para tentar reestabelecer essas condições, tá? Então é bem sério isso, galera, para vocês prestarem bastante atenção toda vez que forem conduzir treinamentos em temperaturas mais quentes. O choque térmico foi o que eu falei agora para vocês, tá? No frio, os cuidados que a gente tem que ter quando vai conduzir treinamentos na temperatura mais fria tem a ver mais com relações com o ambiente, tá? Então, no frio, a gente tem um aumento aí no VO2, tá? Assim como a gente tem uma queda no calor, a gente tem um aumento no frio, e você tem aí uma maior ação, principalmente da musculatura, para produzir esse calor, né? O detalhe que eu tenho que cuidar no frio é com relação ao vento, né? Então, temperaturas mais baixas, com ventos mais calmos, são melhores suportadas quando mesmo temperaturas mais altas com ventos mais altos. Então, toda vez que estiver ventando muito, eu tenho que cuidar com relação a isso, porque o vento causa um resfriamento muito rápido no nosso corpo, e mesmo eu produzindo calor através da musculatura, da atividade física, esse resfriamento leva ao risco aí de lesões induzidas por causa da temperatura, pelo não aquecimento do organismo de maneira correta. Além disso, eu preciso aí cuidar com a vestimenta. Então, em temperaturas mais frias, é natural que a gente utilize vestimentas no início da atividade física, né? Então, para eu isolar o meu corpo do ambiente, eu utilizo vestimentas, porque todo o calor que é produzido pelo meu organismo fica preso entre a minha pele e a vestimenta, né?
E aí, então, no frio é interessante, no calor, obviamente, quanto mais leve for a roupa, melhor, né? O grande detalhe do frio agora é que se a vestimenta tiver úmida, ela perde a propriedade isolante dela. Então, se você começa a fazer o seu treinamento no frio e começa a suar, consequentemente, essa vestimenta vai ficar úmida, e aí, então, ela perde essa propriedade isolante dela e passa a fazer o processo contrário, ela passa a resfriar aí então a tua pele. Então, no frio você inicia uma atividade física isolado, né? Então você inicia com uma quantidade de roupas maior e conforme vai passando o processo de aquecimento da atividade física, você vai tirando, né, essa roupa para que a troca de calor com o ambiente seja de maneira adequada e você não faça o processo contrário, que é justamente essa vestimenta úmida acabar resfriando o teu organismo, tá? Tudo bem? Calor e frio, tudo certo? Estão vivos? Tem alguém aí ainda? Sempre tem, sempre tem. Sempre Sim. tem, né? Tamo aí, professor. Então Firme e vamos lá. forte. Para fechar, altitude, tá? Exercícios em grandes altitudes. Então, o que muda, né, quando eu saio aí de um exercício a nível do mar e aumento a altitude do ambiente, né? Algo em torno aí, então, de 4.000, 5.000 metros. Então, quando você está a nível do mar, né? A pressão do oxigênio, a pressão barométrica, ela é maior. Então, quanto mais próximo do nível do mar, maior é a pressão barométrica. Quanto mais elevado você tiver, menor é a pressão barométrica. E o que isso resulta? Bom, quanto maior a pressão barométrica, mais agrupado estão os gases, mais próximos estão os gases, mais concentrado estão os gases e, consequentemente, mais oxigênio, por exemplo, eu consigo adquirir através de um processo de inspiração. Quanto menor a pressão, mais espalhados estão esses gases e, por mais que eu faça o meu processo de inspiração, entra menos oxigênio no pulmão. Por isso que as pessoas sofrem muito com falta de ar, falta de oxigênio em ambientes mais elevados, justamente porque a pressão de oxigênio nesse ambiente ela é menor. E o que acontece no nosso organismo, né, quando eu estou aí nessas condições, né? Bom, o oxigênio entra nos nossos pulmões através justamente de um gradiente de pressão, né? Quando eu faço, né, uma inspiração, eu diminuo o gradiente de pressão do meu organismo para que o ar entre, né? E quando eu faço uma expiração, eu aumento o gradiente para que o ar saia. Então, como eu dependo justamente desse gradiente de pressão e a quantidade de oxigênio, a concentração de oxigênio na altitude ela é menor, eu, consequentemente, tenho menos oxigênio sendo fornecido para o meu organismo, através do mesmo processo de respiração, e isso faz com que haja um menor aporte de oxigênio para os meus tecidos para fazer, então, a respiração celular. Quais atividades que eu dependo exclusivamente do oxigênio para produzir energia? São as atividades aeróbicas. Então, as atividades físicas, os esportes que dependem aí, então, dessa capacidade do oxigênio para produzir energia e, então, ter performance, elas vão sofrer vão ser muito afetadas, né? Quando eu estiver em altitudes mais elevadas. O que é comum aí, então, os indivíduos sentirem quando estão em temperaturas mais elevadas? Quando eu falo em temperaturas mais elevadas, eu falo aí acima de 1.600 metros, e claro que quanto mais elevado, né, menor a pressão de oxigênio, mais fácil, maiores serão esses sintomas, né? Então, num primeiro momento, né, é comum que os indivíduos tenham
dor de cabeça, falta de apetite, é normal que eles sintam náusea e vômitos, há uma fadiga, uma fraqueza muito grande, pela falta de oxigênio, é comum que eles sintam tonturas ou vertigens, insônia, parestesia, falta de ar, né, ao fazer esforços, hemorragia nasal, aumento da frequência cardíaca, sonolência, edema periférico, então uma concentração mais de água nos braços e pernas, e também a diarreia. Os sintomas mais graves relacionados, então, a essa prática aí tem a ver com edema pulmonar, que já pode provocar diversas reações, tosse seca, febre, falta de ar, edema cerebral, dor de cabeça persistente, instabilidade na marcha, então o indivíduo começa a perder o controle sobre membros, né? Perda da consciência, náusea severa e hemorragia na retina. Então, são bem graves todos esses sintomas aqui que podem acontecer se o indivíduo for exposto a uma altitude mais elevada. Mas, como o nosso corpo tem uma altíssima capacidade de adaptação, né, é natural que haja as adaptações quando o organismo está exposto aí à altitude, né? Quais são as adaptações? Elas são a curto prazo. Eu vou, como tem pouco ar no ambiente, eu aumento a minha ventilação, faço uma hiperventilação, eu passo a aumentar a frequência respiratória comparado aí a altitudes menores. Só que essa hiperventilação aqui, ela traz um problema, porque como eu não estou conseguindo absorver tanto oxigênio e aumento muito a pressão de gás carbônico produzido pelo meu organismo, isso tudo vai levar a uma alcalose respiratória. Então, como eu tenho muita ventilação, o meu organismo acaba gerando essa alcalose respiratória. E aí, então, devido a essa alcalose, eu tenho um aumento de reações a médio prazo, que seria o aumento da excreção de bicarbonato, e, consequentemente, com esse aumento de excreção de bicarbonato, eu teria aí, então, um aumento na concentração de água dentro do meu organismo. Isso levaria um direcionamento de sangue para o centro do meu corpo, que, por consequência, então, iria aumentar a produção de EPO, eritropoetina, lá nos rins, porque a eritropoetina é o principal responsável para que haja o aumento da hemoglobina, porque é a hemoglobina que transporta oxigênio no nosso corpo, tá? Então, levando em conta esse mecanismo de ajuste do nosso corpo à altitude, o que a gente pode entender? Indivíduos que moram na altitude, eles têm, né, uma quantidade de hemoglobina muito maior do que indivíduos que moram em altitudes mais baixas. Se os indivíduos que moram na altitude têm um conteúdo de hemoglobina muito maior do que quem mora em baixas altitudes, eles têm uma capacidade de transportar oxigênio muito mais elevadas do que os indivíduos que moram em baixa altitude e, consequentemente, se eles realizam treinamento, eles têm uma maior capacidade de VO2 máximo por causa desses ajustes relacionados à altitude, tá? Então, as pessoas que moram em grandes altitudes, elas têm um conteúdo de hemoglobina maior, né, devido justamente a esses ajustes fisiológicos que acontecem aqui, e tem uma maior capacidade aeróbica. Daí vem diversas situações que levam aos indivíduos a tentar imitar ou até mesmo tentar treinar em grandes altitudes justamente para aumentar esse conteúdo de hemoglobina, né? Uma das alterações que os indivíduos fazem é ir treinar na altitude. O problema é que os estudos mostram que só o treinamento na altitude, ele não é capaz de aumentar o conteúdo de hemoglobina e, consequentemente, não é capaz de melhorar
o conteúdo do VO2 máximo do indivíduo, tá? Então, esse aumento na hemoglobina, ele só é encontrado em indivíduos que moram em grandes altitudes. Então, essa adaptação aqui, ela é uma adaptação crônica e devido à exposição 24 horas por dia a essa baixa pressão de oxigênio, né, do ambiente, por isso que há essas alterações. Então, apenas treinar em grandes altitudes, então, se você subir, né, aumentar a tua altitude apenas no momento do treinamento, não é eficaz. Diga. Mas essa morar na altitude, por quanto tempo? Que tem um prazo aí para aumentar as hemoglobina, ele vai sofrer adaptações a depender da altitude. Então, depende da altitude, tá? Então, deixa eu até ver aqui. Tá bem para frente. Ó. Então, aqui, ó. Até 1.600 metros, você demoraria uma semana para fazer essas adaptações, tá? Depois disso, a cada 600 metros, demoraria mais uma semana. Então, 2.200 metros demoraria 2 semanas, 2.800 metros demoraria 3 semanas, né? E assim sucessivamente. Então, esse tempo de adaptação seria em torno disso para ele ter esses benefícios. E depois, é claro, ele manteria, né? Não é porque ele mora na altitude que vai estar sempre produzindo mais. Mas dependendo da altitude que ele está, ele vai fazer essas adaptações. Ele vai demorar um tempo para fazer essas adaptações, tá? E aí, então, ele colheria esses resultados. Por isso que, por demorar tanto tempo, é que não adianta o indivíduo só subir, treinar na altitude e voltar para um nível do mar, porque essas adaptações elas não vão acontecer. Durante um tempo, os indivíduos que conseguiram fazer, eles montaram, né, uma espécie de sala, uma cápsula, onde era produzido os efeitos da altitude para os indivíduos treinarem dentro dessa cápsula. Então, tinha lá as bikes para os indivíduos fazer um treino de bike dentro dessa sala, que simulava as condições de pressão de oxigênio da altitude, e o que foi encontrado não mudou bosta nenhuma, por quê? Porque só treinar na altitude não gera aumento, não gera adaptação na hemoglobina, né? O fato é que ele precisa realmente morar na altitude para que ele tenha essa produção maior de hemoglobina. Então, por isso que indivíduos, principalmente de endurance, né, maratonistas, ciclistas, eles procuram morar em localidades que eles têm uma altitude relevante ao ponto de melhorar o conteúdo de hemoglobina deles, para que o rendimento físico aeróbico deles seja maior, tá? Então, essas são as adaptações que ocorrem quando os indivíduos estão expostos aí à altitude, tá? O detalhe é que, como esse oxigênio ele está mais rarefeito, o ar é mais rarefeito, está mais espalhado pelo ar, quanto maior for a altitude, maior vai ser a queda no VO2 do indivíduo, tá? Então, até aí 1.500 metros, não há uma alteração no VO2 do indivíduo. Depois disso, a cada 1.000 metros que sobe, há uma perda aí na casa de 10, 11% no VO2 do indivíduo, tá? Então, se o indivíduo que tem um VO2 de 60 ml por quilo por minuto, tá? A 1.000 metros de altitude, e ele vai a 4.500 metros por minuto, ele teve uma perda aí em torno de 18 a 20 ml por quilo por minuto. Se o VO2 dele, né, aí próximo ao nível do mar é 60, a 4.500 metros, ele perdeu 30% desse VO2, ou seja, depois dos 1.500 ele perdeu 10, né, até 2.500, em 3.500 ele perdeu 20, 4.500 ele perdeu 30%, ou seja, de 60 que ele tinha a 1.000 metros, ele tem aí algo na faixa dos
42, 40 em 4.500 metros. Então, é uma boa redução do VO2 relacionado à altitude. Quanto mais alto, maior essa queda, né? Então, esse indivíduo sofre muito com VO2. Mesmo indivíduos que têm uma ótima capacidade de VO2 em situações aí a nível do mar, quanto mais elevado, ele pode chegar aí até a capacidade de um indivíduo cardiopata, dependendo da altitude que ele está se encontrando. Então, como consequência desse estresse cardiorrespiratório, há um aumento natural da frequência cardíaca, do volume de ejeção e do débito cardíaco, né, nessas condições, o que leva, né, a uma redução das capacidades máximas dessas variáveis com relação à entrega do oxigênio. Então, como eu dependo exclusivamente do débito cardíaco, da frequência cardíaca aí para transportar esse oxigênio até os meus tecidos, como eu tenho um aumento em exercícios submáximos, eu tenho uma limitação muito grande dessa entrega de oxigênio aos tecidos, o que gera também uma dependência muito maior do sistema anaeróbico nessas condições e leva a uma acidose metabólica bem mais elevada, justamente porque não está sendo fornecido oxigênio para o meu corpo. Então, eu dependo mais do metabolismo anaeróbico, eu produzo mais lactato, né? E isso leva aí, então, uma acidose maior. Agora, vejam que interessante. O oxigênio, a gente depende desse oxigênio para produzir energia nas atividades que são exclusivamente aeróbicas. E as atividades que são exclusivamente anaeróbicas, elas tendem a não sofrer alterações por causa dessa variável. E um detalhe interessante é que, como as moléculas elas estão mais espalhadas no ar, né, então essa pressão ela é menor, qualquer tipo de corpo ultrapassa essa barreira do ar com uma maior facilidade, por isso que a gente chama de ar rarefeito. Então, um dardo ele voa mais rápido, a bola ela vai mais rápido, e o corpo também ultrapassa mais rápido essa barreira de ar. Então, veja que interessante os dados de 2 Olimpíadas. Então, a gente tem 2 ciclos olímpicos aqui, com 4 anos apenas de diferença, então nenhum grande aumento de performance aconteceu dentro desses 4 anos. A única diferença que a gente tem é que Tóquio é a nível do mar e nas Olimpíadas no México aconteceu na altitude, tá? Nas provas que são exclusivamente anaeróbicas, né, as provas de 100 até 1.500 metros, houve aumento na performance aí na faixa de 1% para os 100 metros, 2,5% nos 200, 2,9% nos 400, 0,8% nos 800 e 1,5% nos 1.500. Ou seja, todos esses tempos aqui, ó, eles melhoraram entre uma Olimpíada e outra. Agora, veja o que acontece nas provas que são exclusivamente aeróbicas, aquelas que são dependentes do oxigênio. Houve uma perda de desempenho considerável aí, ó, principalmente na maratona, algo na faixa de 6,2%, né, aumentou aí em 8 minutos o tempo de prova, justamente porque o ar é mais rarefeito, eles não têm grande fornecimento de oxigênio, e aí, então, uma queda de desempenho nessa atividade. E isso que nós estamos falando ainda de uma modalidade que é programada, né? Você tem aí a data específica para as provas, você tem atletas com um período adequado para que ele vá o tempo antes e sofra as adaptações do organismo já no ambiente de prova, né? Quando a gente fala aí disso relacionado ainda ao futebol, por exemplo, né? O jogo numa Libertadores é uma semana aqui no Brasil,
né? O cara joga no Rio de Janeiro, por exemplo, a nível do mar, e na outra semana ele vai jogar lá na Bolívia, em La Paz, a 4.000 metros de altitude. Então, é impossível, né, como a gente já falou aqui para vocês desse tempo de adaptação, é impossível que esse indivíduo sofra as adaptações necessárias em uma semana. Ele não vai sofrer. O que as estratégias são? Os indivíduos viajam para o local do jogo o mais próximo possível do jogo, para que eles não sofram tanto durante a partida, né? Para que eles sofram menos antes da partida os efeitos colaterais, como náusea, vômito e tudo mais. É fornecido galão de oxigênio para esses atletas no vestiário, para os indivíduos que estão no banco de reserva, no intervalo do jogo, eles utilizam de oxigênio para ter um maior aporte. Mas ainda assim o que a gente vê é os atletas sofrendo muito com isso, né? Quando você sai daqui agora, a gente está a 860, 870 metros de altitude e resolve ir lá para Bolívia, né? 4.000 metros, a tendência é que nas primeiras 24 horas você não sinta absolutamente nada, você não tenha grandes alterações aí no teu metabolismo. A partir de 24 horas você começa a sentir aqueles primeiros sintomas dessa falta de oxigênio. O detalhe é que se você chega no local e vai fazer uma atividade física, essas adaptações, elas tendem a aparecer em 30 minutos. Então, notem, os indivíduos vão para o jogo, né? Nos primeiros 30 minutos de jogo no futebol, os times jogam de igual para igual e muitas vezes os times brasileiros, por causa da capacidade técnica, têm uma superioridade ao time da casa nesses primeiros 30 minutos. Passou 30 minutos de jogo, o que acontece? Os indivíduos começam a sofrer com a falta de oxigênio e aí então começa a ter perda de desempenho e aí vem todas as alterações relacionadas à altitude. Então, é desumano o fato do futebol trabalhar com esse tipo de coisa, né? O mais adequado seria não ter os estádios nesses locais mais altos, mas o que os times de casa fazem é justamente aproveitar da altitude, porque eles têm mais conteúdo de hemoglobina, têm mais capacidade de usar oxigênio, e o ar mais rarefeito eles utilizam também a favor deles, para tentar ganhar desempenho, justamente matando os outros pela falta de oxigênio. Beleza? Alguma dúvida? Lá não é nem 11 horas. Dúvidas, galera? Tem alguém vivo? Meia boca, professor. Meia boca? A aula devia ter terminado 40 minutos antes. Bicho. Para terminar a nossa disciplina, fácil, moleza, né? Fisiologia do exercício. Nada como um Sócrates. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aquelas pessoas que acham que sabem alguma coisa. Apesar de, desculpe, né? Talvez eu desestimule vocês, não, a ideia não é essa, né? Mas vocês estarem na faculdade procurando respostas, a faculdade vai dar muita base para vocês, mas dentro da nossa área não existe nada muito concreto, nada exato, tudo depende, tudo gira em torno da dúvida. Então, quanto mais dúvidas vocês tiverem sobre os temas, e isso vai ser a principal motivação para vocês buscarem ainda mais conhecimento, para que vocês sejam cada vez mais melhores profissionais do mercado de trabalho, é o que vai fazer que vocês sejam bons naquilo que vocês fazem. Então, o que o Sócrates fala é exatamente isso. Quanto mais dúvida você tiver, melhor, porque mais você vai se coçar para procurar conhecimento, mais você vai correr atrás, e melhor profissional você vai ser, melhor pessoa você vai ser. O erro de qualquer coisa
é você achar que sabe de alguma coisa. Se você sabe muito de alguma coisa e tem muita certeza sobre isso, você já está num caminho bem errado, tá? Galera, foi um prazer estar com vocês neste bimestre, né? Nesse semestre.